Então quero começar com uma passagem lá em Marcos 11, 23. A Bíblia diz, se alguém, tem alguém aqui? Tem alguém aqui? A Bíblia diz, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Queridos, nós podemos pegar esses princípios de Jesus e preparar essa atmosfera para milagres, libertação e tantas coisas que o Senhor quer fazer. Eu quero convidar você para ficar de pé nessa noite e nós vamos declarar nessa noite o que o Senhor vai fazer nesses dias. Deus vai se movimentar poderosamente aqui. Eu sei que sua vida vai ser encharcada. Você pode orar comigo? Aleluia, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a Ti, Pai, pela tão grande oportunidade que temos de sair daqui influenciados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Preparamos o nosso coração, a nossa mente para receber do Teu Espírito nessa noite, desde as canções até a ministração da palavra, Pai. Não nos cansaremos, avançaremos para o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Você pode repetir comigo? Esse é o lugar de milagres, de libertação, de cura, de provisão, de prosperidade, de alegria, de paz, de socorro. Diga de socorro, de levantar o caído, no nome de Jesus. Agora dê um glória a Deus bem forte. Aleluia! 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 Agora você pode sentar. Queridos, eu estou bem entusiasmado com tudo que está acontecendo aqui. Nós estamos muito alegres com a sua vinda para cá. Eu quero te dizer que a sua vinda não vai ser vão. Seu sacrifício não vai ser vão. Agora eu queria começar, irmãos, valorizando essas frases que eu citei aqui para você. Talvez você não entenda, não compreenda a dor que outras pessoas estão passando pelo mundo, por não ter acesso à palavra de Deus, não ter acesso à Bíblia. Irmãos, a Bíblia diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas para a faminta todo amargo é doce. Tem gente que gostaria de um pouco de alívio da palavra de Deus e eles não conseguem, porque não existe para lá. Mas aqui há uma fartura e você pode usufruir disso. Eu quero te dizer, irmãos, que por causa dessa fartura, você vai ficar mais forte, mais ousado, mais intrépido. O Brasil vai ser sacudido. Não somente o Brasil, mas as nações inteiras por causa de você. Aleluia! Eu estava lendo sobre um homem chamado Azeb, do Paquistão. E ele disse uma coisa interessante, porque perguntaram para ele, Azeb, o que a Bíblia significa para você? E ele disse, a Bíblia significa para mim alimento espiritual, encorajamento, esperança, fortalecimento na fé e na identidade, conexão divina, perseverança e coragem. Um homem no Paquistão que não tem muito acesso às informações que a gente tem, a tantos livros que a gente tem, mas ele consegue pegar nas passagens bíblicas, irmãos, tudo isso que ele descreveu, força para o seu coração. Todos nós que somos cristãos, irmãos, nós temos que ter uma declaração de amor pela nossa Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é um socorro divino para a nossa vida. Se nós nos apartarmos da Bíblia, nós vamos morrer, secar. Mas se a Bíblia estiver sempre no nosso coração, ela vai estar dando força, ousadia para você enfrentar as dificuldades, os desafios que você vai enfrentar na vida. Smith Wigglesworth, ele fala uma coisa interessante a respeito da Bíblia. Eu não me canso de fazer essa citação. Ele disse, a Bíblia é a palavra de Deus, sobrenatural na origem, eterna na duração, inexprimível em valor, infinita no alcance, regenerativa em poder, infalível em autoridade, universal no interesse, pessoal na aplicação, inspirada na totalidade. E ele diz mais, leia a sua Bíblia na íntegra, anote o que aprendeu, ore com ela, compreenda e depois passe adiante. Ela é verdadeiramente a palavra de Deus. Diga a Bíblia, é a palavra de Deus. Podemos nos apegar a ela, irmãos. Podemos guardá-la no nosso coração. George Miller, ele disse uma coisa interessante.
o vigor da nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Quer ter vigor, quer ter força, a Bíblia tem que ter um lugar nos seus pensamentos e no seu coração. Queridos, graças a Deus pelo mover que Deus está fazendo, mas o que mantém a vida de um cristão sempre avançando é colocando a Bíblia em primazia. Ela deve ter a autoridade final sobre as nossas vidas. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou do alto dos meus 57 anos de idade. Não parece, porque a carcaça está muito boa, né? Mas eu tenho 57 anos de idade, irmãos. Eu já fui jovem, eu recebi Jesus com 23 anos. Eu não tinha muito conhecimento a respeito da palavra. Minha família não tinha o que dar muito para mim. Éramos muito misturados, né? Uma família que era de raiz espírita e católica. Então a gente misturava as religiões, os pensamentos. E eu cresci com esse pensamento de estar num canto ou no outro. Mas eu me lembro quando alguém, nos anos 80, irmãos, se aproximou de mim. Não tinha essa fartura que nós temos hoje, não tinha a multidão de cristãos que nós temos hoje, mas um homem tocado por Deus chamado Gilson Lima, ele chegou para mim e ministrou a palavra. Quando ele estava pregando para mim, eu ficava meio que dominado por eles. Você já viu uma pessoa que muitas vezes fica encantado com a palavra? Eu ficava encantado com as palavras que Gilson falava, irmãos. Mas quando ele saía, parece que descia um encosto em mim. Eu dizia, esse crente é chato demais. Só vive pregando a palavra. Quando ele saía, esse pensamento chegava, mas quando eu estava em casa, essas palavras que ele ministrava para mim, me davam uma fome, uma sede de conhecer mais ao Senhor. Eu me lembro que passando na Polícia Federal, isso é minha história de fé. Eu não posso esquecer daquilo que Deus fez comigo. Passando na Polícia Federal, pois ele trabalhava lá, e eu disse, Gilson, eu vou abandonar o paraquedismo, porque nós fazíamos paraquedismo juntos. Ele disse, por quê? Eu disse, cara, porque eu não estou progredindo, nada dá certo. Ele disse, não, rapaz, ore antes. Irmãos, eu nunca tinha orado. Na verdade, quando os amigos meus que eram cristãos subiam num avião e oravam, iam cantando aquela música, segura na mão de Deus. Eu digo, rapaz, eu não quero segurar nela não, porque eu via que só nos enterros que eu ia, tinha essa música, segura na mão de Deus. Eu não queria segurar na mão de Deus, eu não queria partir, então eu não orava, não pedia nada. Mas nesse dia, Gilson disse, olha, se você tiver algum aperto, se você tiver alguma dificuldade, clame a Jesus que Ele te salvará. Eu fui saltar, eu saltei. Deu tudo certo, eu olhei para as linhas do meu paraquedas, estava tudo bem, estava tudo certo. Mas quando eu esqueci de navegar meu paraquedas, irmãos, eu ia chegando num parque de exposição aqui, eu ia bater com força aquelas telhas que tinha mais ou menos uns 5 metros, a velocidade do paraquedas, com certeza eu ia ter um acidente grave ali. Irmãos, não me pergunte como, eu já tinha tentado ir para um lugar que era mais ou menos daqui onde o pastor Perilo está. Já tinha tentado os recursos do paraquedas, direita, esquerda, frear, não consegui. Mas eu me lembrei daquilo que Gilson disse. Eu dei o grito mais alto da minha vida. Jesus! Fechei meus olhos e eu sei que aquela mão poderosa me pegou e me colocou no meio daquele lugar que eu estava querendo ir. Foi uma sensação tão maravilhosa, irmãos. Eu me senti tão bem que eu disse, eu tenho que ir agradecer na igreja daquele irmão. O meu pensamento seria somente fazer um agradecimento. Eu nem divulguei para ele o que tinha acontecido, porque eu sabia que ele era como um carrapato. Ele ia ficar grudado em mim, não ia me soltar. Então eu disse a Gilson, eu queria ir na tua igreja. Eu queria fazer como aquelas promessas. Você vai, paga a sua promessa e está tudo bem. E eu me lembro que ele me levou num culto de oração. Só tinha mulheres orando, e eu e Gilson. E todo mundo orando em línguas. E como eu tinha uma família espírita, eu pensava que estava todo mundo endemoniado ali. Orando em línguas, e eu disse, Senhor, eu não quero esse troço vindo para cima de mim, né? Eu não entendia, irmão, nada daquilo. E eu não quero. E quando terminou, que a senhora foi falar lá, ela disse, se tem alguém aqui que não é crente, vem aqui que eu quero orar por você. Irmão, eu sei que ela estava falando diretamente para mim.
Só estava eu ali que não estava orando daquele jeito. Eu sabia. E eu dizia, rapaz, se eu resistir, nunca mais eu volto nesse lugar. Eu pensando, resisti até o fim. E Gilson chegou. Disse, eu acho que você não gostou não. Eu, como era um bom mentiroso, eu disse, não, eu gostei, cara. Gostei. Aí ele disse, não, tá bom, eu vou te levar numa igreja nossa. Noutra igreja. E ele me pegou uma certa vez, me levou para essa igreja. Eu fiquei tão maravilhado com os jovens cantando, tocando. Eu fui mais uma vez, mais duas vezes. Na quarta vez, o pastor lá não fazia aqueles apelos para você vir à frente e receber Jesus. Eu fui convidado por ele para fazer a minha confissão, sentado lá na cadeira. Eu fiz a minha confissão, Jesus entra no meu coração, eu quero mudar de vida, eu creio que algo está acontecendo agora mesmo. Fiz essa confissão, no final o Gilson chegou para mim e disse, aí, fiz essa confissão que o pastor mandou? Eu disse, fiz. Ele disse, fez mesmo? Eu disse, fiz. Pastor, vem cá um novo crente. Eu disse, não rapaz, peraí. Eu não queria me identificar com o crente, mas já era tarde demais. Ele já saiu divulgando para todo mundo e não teve como eu esconder, irmãos, que eu tinha nascido de novo. Gilson faz propaganda, me deu uma Bíblia para eu levar para casa, pequenininha, e olha como é que eu ia chegar com a Bíblia em casa. Você tem que entender que os tempos que eu vivi não são os mesmos tempos que a gente vive. Hoje tem muito cristão, irmãos. Hoje é fácil. Naquele tempo a gente era perseguido num certo sentido. Eu me lembro que eu comecei a ir à igreja, eu não ia por amor tão grande a Deus, graças a Deus, porque Ele me livrou de um trágico acidente, mas eu não ia por causa disso, eu não tinha um amor tão grande a Deus. Mas quando eu conheci outras pessoas que influenciaram a minha vida, como o pastor Bud, 6 meses de cristão, eu ainda dentro da igreja acreditando em reencarnação. 6 meses, se você me perguntar se eu era crente, eu posso te dizer, eu ia para o céu. Mas eu ainda tinha muita coisa errada. Quando eu me encontro com o pastor Bud, eu vi que aquele homem falava de maneira diferente. Eu disse, eu quero o que ele tem. 6 meses depois, irmãos, eu descobri o meu sentido de ser, a minha vida. Eu não tinha mais escolha. Eu tinha feito Jesus Salvador, mas também Senhor. Agora Ele tinha o direito de dizer o que eu deveria fazer com a minha vida. E foi isso que Ele fez até este dia. Jesus dirigiu a minha vida. Queridos, deixa eu te dizer, eu comecei a estudar a palavra. Me lembro que Gilson muitas vezes ligava para mim, vai para a igreja hoje. Eu disse, rapaz, eu acho que não. Ele disse, não, eu vou para a sua casa. Eu disse, Suelen, deixa eu te dizer, é melhor a gente ir para a igreja, porque senão o Gilson traz a igreja para dentro de casa e ele não sai nunca. Ele me perseguia, ele era policial federal, ele sabia como perseguir. Eu estava sendo perseguido todo o tempo. O que me firmou na igreja, irmão, foi esse acompanhamento que Gilson fez. Ele estava todo lado preocupado comigo. E olha que ele era profeta. Vez por outra ele dava uma profecia para mim pelo telefone. Ligava para mim, me incentivando, motivando. Isso me trouxe até aqui. Agora, como todo jovem adolescente, irmãos, você tem medos, você não tem muitas vezes uma perspectiva de futuro, você não consegue ver além do que seus olhos naturais veem. Eu vivia assim um tempo, mesmo dentro da igreja, com uma timidez que me paralisava, que me deixava para baixo. Mas eu tive alguém, irmãos, que me pegou pela mão e me conduziu a aprender essa palavra. E hoje eu seria muito injusto com o trabalho desses missionários que chegaram aqui a Campina Grande, se eu não ministrasse com o mesmo teor, a mesma força, a mesma intensidade, a mesma essência, o que eles ministraram para mim. Seria injusto da nossa parte se nós esquecêssemos Marcos 11, 23, porque foi aquilo que nos trouxe até aqui. Sabe, esse ambiente que você está aqui, irmãos, é um ambiente de milagres. Isso aqui tem história marcada. Eu sei que eu sempre falo que as histórias da fé, elas se repetem, os personagens mudam. Talvez na sua igreja você também tenha histórias da fé e está tudo bem com isso. E a gente vai crescendo com respeito a isso também. Mas, queridos, quando eu olho para essas paredes, quando eu olho para esse lugar aqui, eu vejo o sacrifício de muita gente santa
que deu da sua vida para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. E sabe que a vida cristã é isso mesmo? A gente dá da nossa vida para que outros possam ter uma vida melhor. Isso foi assim com os apóstolos. Eles sofreram e as pessoas até julgam a palavra que nós estamos ministrando. Ministramos uma palavra da fé para tirar o caído da situação, aquele que está moribundo, da questão da morte mesmo. As pessoas julgam dizendo assim: ah, rapaz, mas você não vê que os apóstolos sofreram? Sofreram, irmão. Sofreram. Os que vêm primeiro, eles sofrem mais do que os que vêm depois. Pastor Bud sofreu muito mais do que os que estão vindo agora no Evangelho. Ele foi um pioneiro. Agora, isso não quer dizer que você não possa ter uma vida confortável, uma vida boa. Pelo contrário, nós podemos. O que é ruim no conforto é a acomodação. Nós podemos ficar acomodados com o que já recebemos da graça, da bondade de Deus, e não olharmos para os perdidos que estão do outro lado da rua, não olharmos para as pessoas que estão sofrendo, quando nós temos o Evangelho. Eu quero te dizer, irmãos, que o Evangelho só é uma boa nova se chegar a tempo do perdido se converter, dele poder se levantar, e nós somos a boca de Deus nesses últimos dias. Aleluia! Agora, eu não acredito que um grupo, uma igreja, um movimento vai ganhar ninguém se ele não tem experiências com Deus. Deus precisa marcar a sua vida, Deus precisa tocar com ousadia em você, para que você possa proclamar com força: olha, eu era assim, agora o Evangelho me transformou e eu estou assim. Esse Evangelho é o poder de Deus, irmãos. Aleluia! Não estamos aqui para ter fama, não estamos aqui para ter seguidores, nós fazemos seguidores de Jesus. Diga: eu sou um seguidor de Jesus. E nós queremos esse fogo pegando em todos os lugares. Queridos, deixa eu te dizer, eu vejo aqui grandes médicos, grandes engenheiros, grandes professores. Nós vamos tomar o lugar na palavra de Deus nos grandes lugares, irmãos. Na sociedade brasileira, onde estiver um lugar que tem um cristão cheio da palavra, há de haver uma mudança naquele lugar. Aleluia! É isso que nós queremos, irmãos. É por isso que você vem aqui para o JPN, Jovens para as Nações. Oh, aleluia! O irmão Reagan, ele saiu do leito de enfermidade aos 17 anos de idade. Talvez você esteja aqui. Eu já conversei com alguns jovens com 30 anos, se sentindo velhos demais. Talvez você esteja aqui se sentindo incapaz, impossibilitado. Talvez você esteja aqui achando que sua vida não vai dar em nada, com pouca idade. Porque o diabo, ele trabalha trazendo pensamentos para jogar um sentimento que te aprisiona. Eu estou aqui, irmãos, nessa noite, como boca de Deus para você, para te dizer que o resto da sua vida vai ser de glória maior. Há de haver uma mudança nesses dias na sua vida, meu irmão. Coisas grandiosas vão acontecer por causa dessa conexão divina que você vai fazer com a palavra do Senhor. Você tem que ter uma confissão, você tem que ter uma declaração, você tem que ter essa declaração de amor pela palavra todos os dias. Você acessá-la, você transmitir aquilo que você crê no seu coração, e a vida vai mudando. Aleluia! Eu quero te conclamar, irmãos, a não somente ser um passageiro observando as coisas acontecer. Você tem uma grande influência. Você pode mudar o curso da sua vida. Quem falou Marcos 11:23 não foi Kenneth Reagan, irmão, foi Jesus. E se eu sei que você é crente, você deve ter entendimento de que Jesus queria dizer o que estava dizendo. Há uma lei espiritual que coordena a nossa vida. As palavras, elas governam a nossa vida, governam os nossos sentimentos. Não é à toa, irmãos, que alguns profissionais, eles trabalham para motivar os times de futebol, quando eles estão nas competições, para conquistar uma coroa, um prêmio.
Eles vão lá motivá-los, animá-los, levar a autoestima deles. E está tudo bem com isso, não tem problema nenhum. Só que o que nós fazemos, irmãos, não é uma autoajuda, é uma ajuda do alto. Quando você pega essa palavra, você começa a falar essa palavra, você começa a declarar essa palavra, bilhões de reações estão acontecendo na sua vida, irmãos. Os anjos, eles se movem, eles podem fazer aquilo que você é incapaz de fazer. E é por isso que eu quero te motivar nessa noite. Irmãos, nós vamos nos levantar e a sua vida vai ser transformada por causa da graça do Senhor, por causa do poder de Deus. Você acredita no poder de Deus? Você acredita na manifestação de Deus? Eu sei que muitas vezes a gente lida com circunstâncias e pensamentos que quer nos abafar. Eu passo por isso muitas vezes. Eu passei por pensamentos que me deixavam muitas vezes numa atitude de inadequado para aquilo que Deus tinha para a minha vida. Me sentia assim. Quantas vezes o pastor Bud me pegou e disse: vá confessar a palavra, rapaz. Vá declarar a palavra. E eu declarava a palavra. Não mudava nada muitas vezes no momento, mas, irmãos, isso me dava uma força em outros momentos que me fazia com que eu pudesse tomar as decisões mais coerentes para a minha vida. Por vezes na minha casa mesmo, vendo o pastor confessando, declarando, e ele não gostava de tristeza, não gostava de pessoas que ficassem carregadas assim com tristeza. Muitas vezes ele falava com as pessoas que trabalham com ele: você está triste? Não, pastor, eu estou passando por um problema. Ele: irmão, deixa eu lhe falar, a palavra de Deus é suficiente. Vá lá no banheiro, dê umas risadas e volte. Irmão, dá risada quando você está com vontade de chorar. Ninguém está, como diz aqui no Nordeste, caçoando do problema que você tem. Ninguém está humilhando, envergonhando você. A gente sabe que o problema é real, a dor é real, a circunstância é real, a doença é real. Mas a verdade, irmãos, é que nós temos um socorro bem presente no meio da tribulação. A gente pode se levantar, a gente pode se erguer. Nós podemos falar a respeito de nós mesmos. E eu quero te dizer, irmãos, que você pode confiar a sua vida na palavra e ela vai funcionar. Eu posso te dizer que se você só tivesse os evangelhos e você só lesse os evangelhos, não tivesse nada mais, seria impossível você sair dessa leitura pensando que Deus não é capaz de mudar a circunstância da sua vida. Se você só pegar os milagres que Jesus fez nos evangelhos, seria impossível você ainda continuar com o pensamento de que Deus está alheio ao seu sofrimento. Irmãos, Deus não está alheio a sofrimento nenhum. Agora, quando nós sofremos e saímos da dificuldade, irmão, dá uma raiva tão grande do diabo, que a gente quer levar esse alívio do evangelho para todos os cantos aonde a gente vai. E é isso que você precisa fazer. Você precisa esquecer um pouco de você e se lançar para aliviar outras pessoas. E sabe o que vai acontecer, irmão? Você vai começar a ver como Deus vai agir na sua vida. Oh, aleluia! Amém. Deixa eu te contar uma história, né? Porque muitas vezes nós estamos pregando e a gente quer que as coisas aconteçam repentinamente. Mas não é assim. O progresso, irmãos, ele vem de uma forma paulatina, né? A gente vai crescendo, desenvolvendo. Eu lembro quando a gente começou a igreja aqui, que surgiram outros irmãos vindo aqui por causa dessa palavra. Um grupo de irmãos vieram lá de Arco Verde. E eles vieram conversar com o pastor Bud, porque passou um americano chamado Geraldo Foster na cidade de Arco Verde, morou lá, e ele distribuiu centenas de livros à autoridade do crente. A geração para quem ele distribuiu não agarrou a palavra. Tem alguém de Arco Verde aqui? Amém. Mas a geração, os filhos, pegaram aquele livro, absorveram o livro, se alimentaram do livro e vieram aqui em Campina Grande pedir ao pastor Bud uma igreja. E o pastor Bud disse: olha, se junta lá, eram jovens, se junta lá
Quando vocês se juntarem, eu mando um pastor para lá. Hoje nós temos uma igreja maravilhosa por causa daqueles jovens que saíram de lá e vieram para cá. Mas dentre esses jovens de Arco Verde, estava um irmãozinho que era meio doido, o Jussier. O filho dele está chegando. Ele vai ser um dos nossos professores. Jussier veio para cá, se encontrou com Joanice, que era cearense, que também veio para essa cidade para estudar a palavra de Deus. Olha como Deus vai fazendo encontros divinos. Aqui você pode ter encontros divinos também. Jussier se encontra com Joanice aqui nessa cidade e começa a fazer o rema, se desperta. E quando um dia Jussier veio falar comigo, ele disse: Guto, eu tenho um chamado para o Japão. Irmão, um cearense com um de Arco Verde, o que danado vai fazer no Japão? Ele disse: eu tenho um chamado. Certa vez eu recebi um convite de um pastor para ir para o Japão. E Jussier me veio à mente, porque eu não podia atender aquele pastor. Eu conversei com ele, eu disse: olha, eu não posso atender o seu convite, não vai dar para eu ir, mas eu tenho uma pessoa que tem um chamado para ir, eu posso designá-lo para ir. Jussier vai, conhece uma família, e essa família fica tão animada com a palavra, que começa um trabalho lá, juntamente com Jussier, e Jussier vai e muda para o Japão. Irmãos, passaram-se alguns anos. Eu não estou prometendo, eu não estou falando de um evangelho fácil, eu estou falando de um evangelho possível. Sabe, irmãos, as missões que Deus vai dar para nós, nem sempre vai ser fácil, mas vai ser possível. Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar garra, Ele vai te animar para você enfrentar os desafios. Por quê? Porque estamos nos últimos dias. E porque estamos pregando como se todos tivessem um chamado? É porque todos têm um chamado. Você pode não ter um chamado nos 5 dons, mas você tem um chamado para servir a Deus aonde você está, pregando a palavra como médico, como um pedreiro, como qualquer profissão. Sendo melhor, divulgando essa palavra. Irmãos, vamos sacudir a nossa nação. Jussier vai para o Japão. Irmãos, no começo parece que nada vai dar certo, nada vai funcionar. Leva os filhos dele pequeno, os filhos sofrem bullying lá, passa por grandes problemas. Jussier ainda vem para cá, chora, passa pelo tsunami naquele lugar. Tanta coisa aconteceu na vida de Jussier para tentar desanimá-lo, e ele permanece no lugar, permanece fazendo a vontade de Deus, permanece fazendo as mesmas coisas. Passaram-se mais de 10 anos, irmãos. Aquela geração que Jussier levou, os filhos dele agora cresceram. E agora esses meninos estão grandes, falando japonês, divulgando a palavra de Deus. Olha, irmão, o que está acontecendo no Japão é fruto de um jovem que não desistiu. Deixa eu te dizer, meu irmão, você vai vencer as dificuldades, você vai transformar as coisas que estão acontecendo na sua vida por causa de uma razão. Jesus, Ele quer te impulsionar, e Ele quer te levar para frente. Agora você precisa ser uma voz para a sua própria vida. Você precisa declarar para você mesmo. A voz mais perto do seu ouvido é a sua. E se você quiser mudar um pensamento que tenha sido arraigado na sua mente, te dizendo que você é um derrotado, que você não vale nada, você precisa abrir a sua boca e falar. Você precisa declarar com ousadia. E eu quero começar a encerrar com isso, irmãos, porque eu quero te motivar. Marcos 11:23 funciona. Se um homem de 17, um menino de 17 anos de idade, ele se levantou do leito de enfermidade e foi a vida até 86 anos. Eu posso te dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Vai acontecer com você. Diga, vai acontecer comigo. Aleluia. Vai acontecer com você. Eu quero te animar mesmo para que você creia nessa palavra. Abre comigo, por favor. Lá em Salmos 118, no versículo 1. Aleluia. Eu acredito mesmo, irmãos, que quando nós estamos crendo na palavra, crendo naquilo que a palavra de Deus diz, há um cântico na nossa boca. Há um cântico de vitória,
há um canto que nos levanta, mesmo se a gente não tiver louvor, não tiver nada em casa, mas há um canto que coloca a gente para cima. Se você gastar um tempo com a palavra de Deus e fizer os seus próprios cânticos com a palavra de Deus, você vai ver como você vai ser reenergizado por dentro. O salmista, no Salmo 118, ele diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Versículo 1. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, sua misericórdia dura para sempre. Eu sei aqui que ele era um regente, possivelmente ele estava regendo o povo a conclamar, a falar. Mas, queridos, é isso mesmo. Quando a gente está falando as coisas certas, nós criamos um ambiente para Deus se mover. Nós criamos um ambiente onde Deus nos fortalece, rendendo graças ao Senhor. A Bíblia diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Somos nós que nos fortalecemos. Essa força está em você. O salmista diz assim: diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, ó casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. O que o Senhor estava levando o povo a falar, irmãos? Ele estava levando o povo a falar, pensar, declarar sobre a misericórdia de Deus, que ela é infinita, ela dura para sempre. Diga, ela dura para sempre. No versículo 14 desse mesmo capítulo, ele diz o seguinte: o Senhor é a força, é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há uma voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O que é que a Bíblia diz nesse salmo aqui, irmãos? O salmista está conclamando o povo a falar da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor. No versículo que nós lemos, ele diz: o Senhor é minha força, o meu cântico. E ele diz que na tenda do justo há uma voz de júbilo e de salvação. Quem sabe aqui o que é uma voz de júbilo? Deixa eu te explicar o que é uma voz de júbilo, tá? Para você não pagar um mico grande. Uma certa vez eu fui para São Paulo e nós tínhamos um jogador de futebol chamado Hernani, que era da seleção brasileira. E ele jogava no São Paulo. Os irmãos compraram um bilhete do São Paulo. Eu não torcia pelo São Paulo, mas compraram e disseram: vamos para o jogo. E lá no Morumbi eles fazem uma verdadeira festa lá. Ele estava jogando contra um time, era na Libertadores da América, o campeonato, e eles estavam lutando contra jogando contra um time do Chile. E eu me lembro que eles chamavam o nome dos jogadores e todo mundo gritava, né? E quando o São Paulo começou a jogar, irmãos, que ele fez um gol, irmão, eu vou te dizer uma coisa: eu nunca vi uma gritaria daquela. Todo mundo saiu pulando, gritando, pulando. E eu estava no meio daquilo. Foi tão energizante, tão assim, contagiante, que eu comecei a pular também. Aí me abracei com um camarada que eu nem sabia quem era. Querido, eu vi o que era uma voz de júbilo e de salvação. Há uma voz que ecoa, há uma voz que sai de nós. Não é uma voz de abatido, não é uma voz de tristeza, não é um alarido de quem perdeu, é uma voz de vitória. Porque temos recebido tão grande salvação. É essa voz que tem na tenda do justo, que faz com que a destra do Senhor se levante e a destra do Senhor faça proezas, e que faz com que você faça declarações tão ousadas que você mesmo vai ficar surpreso. Não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor. Não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: há de ter uma voz de júbilo e de salvação. Quando Josafá estava passando por uma situação de guerra, e a Bíblia diz que ele teve medo,
Eu acho interessante essa história e eu vou só ler para você, porque Josafá fez sua declaração para Deus, ele fez sua oração e Josafá disse: nosso Deus, não vou nem dizer o capítulo nem o versículo, só para você escutar, tá? Está em Crônica, 2 Crônica. Ele disse: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, não há nada de mal de você reconhecer que você está passando por um problema, mas depois de você reconhecer, você pode falar como Josafá: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava de pé, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Nesse encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede a salvação que o Senhor vai dar. Não temais nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. A Bíblia diz que dispuseram-se os levitas dos filhos de coatitas e coeritas para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Não era uma voz qualquer, irmãos, era uma voz alta sobremaneira. Nessa peleja não tereis que pelejar. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Eu não sei quantos dos jovens que estão aqui estavam meio que desanimados, meio sem um pensamento bom para a sua vida. Eu sei o que o Senhor disse para mim. E eu quero declarar sobre a sua vida. A gente vai sair daqui de uma maneira diferente, irmão. Olha, nós não fazemos um evento assim somente para fazer um levante. Não, a gente faz aqui um evento com o propósito de ministrar a palavra para você. De você sair daqui encharcado dessa presença. Eu dou um testemunho de que uma vez minha filha do meio, né, que já é casada, tem 2 filhos, é casada até com o Arthur. A gente mudou de um lugar para outro, de Fortaleza para Campina Grande. E quando chegou aqui em Campina Grande, ela não estava conseguindo aprender a ler. A psicóloga que atendia na escola disse: olha, a gente precisa fazer alguns testes nela. Talvez ela tenha algum tipo de problema. Quando ela disse os problemas que ela poderia ter, eu fiquei pensando sobre aquilo. Eu disse: não é assim não. Eu preciso tomar uma posição. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes nós precisamos tomar uma posição com respeito àquilo que dizem da nossa vida. Porque não somos qualquer pessoa. Nós somos filhos de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. E um dia o Senhor me despertou, eu fui no quarto dela. Quando eu cheguei lá, tinha uma presença muito ruim no quarto. Eu não conseguia ver, mas conseguia sentir. E eu disse: Satanás, em nome de Jesus, de hoje por diante, suas obras na vida de Letícia estão falidas. Saia daqui e não volte mais. Irmãos, foi como aquela presença maligna saísse pela janela e uma paz tomasse conta. Desde aquele dia em diante, irmãos, ela começou a aprender a ler e a escrever rapidamente. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, irmãos, o diabo tem operado nas nossas vidas e colocado uma pressão. Isso vai ser rompido nesta noite. Talvez você pense: não, isso é uma coisa natural que acontece com todo mundo. Mas, queridos, deixa eu te dizer, pode ser até uma coisa natural, mas o diabo tonifica isso para ficar pior. Eu já vi pessoas adoecerem e doença
parecia que era uma coisa normal, mas o diabo se aproveitar do pensamento e tonificar a doença sobre elas. Ou por outra, você já viu aquela passagem que Jesus disse que aquela mulher estava sofrendo porque Satanás tinha colocado ela no cativeiro? Jesus não ensinou todas as coisas que ele sabia àquela mulher. Pelo contrário, Jesus foi até ela, impôs as mãos sobre ela e declarou que era justo fazer isso, porque ela era uma filha de Abraão. Queridos, deixa eu te dizer, você tem uma paternidade hoje aqui.